Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. Olá a todos. Iniciamos mais uma série da mesa. Temos convidados novos hoje, é uma honra tê-los todos vocês aqui. Espero que vocês aproveitem e que Deus fale ao coração de vocês. Meu povo de Deus, meu povo amado, estamos nós de novo aqui iniciando uma nova série, A Mesa. E a primeira palavra que Deus colocou no meu coração é sobre posicionamento. Palavrinha que mexe com a gente. Posicionamento tem várias vertentes, vários entendimentos. Posso me posicionar sobre determinado assunto, me posicionar depende da situação como algo que eu estou fazendo errado. Existem várias coisas. Só que o que eu venho escutando muito é que o posicionamento tem a ver com as pessoas que eu ando. Que se eu andar com pessoas boas, eu vou me posicionar bem. Que eu sou o resultado de não sei de tantas pessoas que eu ando. Eu escuto tantas mensagens que tentam atribuir aos outros o posicionamento que eu devo ter. E você é 20% das pessoas que você anda. Não, meu querido, deixa eu contar uma coisa. Judas andava com Jesus. Judas andava com Jesus, ele viu o milagre, ele foi ensinado, ele viu tudo. E aí, me explica agora. O que Judas fez? Aquilo não mudou Judas, não mudou o posicionamento dele, não mudou o coração dele. Então a gente tem que parar de vincular os outros às decisões e posicionamentos que a gente tem que tomar. Porque a gente gosta de terceirizar. Não, então quer dizer que se eu tenho um posicionamento ruim, é porque eu estou andando com pessoas ruins. Então se você anda com pessoas ruins, seja a pessoa boa que vai fazer essas pessoas se posicionarem diferente. Seja você a diferença do meio que você vive. E não deixar que o meio faça você ser ruim. Então, o posicionamento não está vinculado se eu ando com pessoas boas ou não. O posicionamento vai muito além disso. O posicionamento está vinculado ao que você é de verdade. O posicionamento é quando você entende que você é um filho amado de Deus Pai e que você precisa ser obediente a isso aqui, a palavra de Deus. O posicionamento não é algo que simplesmente você muda de roupa ou até mesmo muda uma fala. Não. Posicionamento é algo mais. O posicionamento é aquilo que começa a ser mudado de dentro para fora. É aquilo que as pessoas olham para você e falam: caramba, o que aconteceu com a Cida? Ela tá diferente. O que aconteceu com a Nayara? Nossa! Você entende que posicionamento é algo que as pessoas nitidamente vão perceber em você algo diferente. Algo que vão dizer assim, cara, mudou algo nele. Eu não tô falando aqui num corte de cabelo, num trocar a cor de um óculos, uma camiseta. Não. Eu tô falando em posicionamento, o jeito de falar, as escolhas que você vai fazer, os lugares que você já não vai aceitar mais estar. As rodas de amizades que não te pertencem mais. Você vai parar de dizer assim: Thiago, lá no meu emprego só eu sou cristão, só eu conheço a Jesus. Glórias a Deus por isso. Seja você Deus, exatamente Deus te mandou para lá para que você faça a diferença. Não para que o meio mude você, e sim você transforme o meio. Então hoje essa mensagem é para você. Você que precisa de um posicionamento. Você que precisa verdadeiramente mudar a regra do jogo que você está jogando. Você precisa corrigir a rota. Você precisa parar de terceirizar. Quem sabe nós aqui na mesa. Quantos posicionamentos nós precisamos tomar e às vezes a gente não toma? Porque vai mudar muito. Porque é o novo. O novo é algo que nos assusta. O novo é algo que, nossa, mas vai mexer em amizades. Talvez vai mexer no lugar onde eu trabalho. Vai mexer nas minhas rodas de amigos. Vai mexer nos grupinhos de WhatsApp que eu tenho. Nossa, mas o tal do posicionamento vai trazer muita mudança, eu tenho medo. Ei, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse ter tempo para contar para vocês tudo que eu estou tendo que me posicionar para mudar. Se vocês, a minha esposa que está dizendo é verdade, porque é algo, se eu contasse aqui, vocês não iriam acreditar. Porque é muito engraçado. A gente tem uma palavra, a gente sabe que a gente tem que tomar algumas atitudes, alguns posicionamentos, só que o nosso lado humano acaba gritando no nosso ouvido. E aí Deus fica olhando ali quando chega um momento que a gente não é capaz, às vezes, de tomar alguns posicionamentos. A gente passa por uns perrengues só porque a gente não tem a coragem de se posicionar, de mudar, de verdadeiramente se posicionar de uma forma a qual vai nos aproximar do propósito. Mas entenda uma coisa, às vezes para você se aproximar do propósito, você vai se afastar de pessoas. Para se aproximar de propósito, você vai ser mudado de geografia. Para se aproximar de propósito, você sairá de rodinhas de amigo. Para mudar de propósito, você talvez mude de igreja. Você mude de casa.
você mude de cidade, eu não sei o que Deus quer mudar na sua vida, mas a única coisa que eu sei é que Ele me trouxe aqui para ser profeta na sua casa. E eu quero dizer para você, hoje é dia de se posicionar. Se existem lugares que você não cabe mais, não vá mais nesses lugares. Se você está forçando a barra em situações apenas para se adequar a questões, para não parecer que você é diferentão, pois pare, você é diferente, você é um filho amado de Deus Pai, você foi escolhido, você tem lugar à mesa, nós temos lugar à mesa. Às vezes é muito engraçado porque a gente não quer mudar, a gente não quer se posicionar, porque a gente vai se sentir excluído, porque a gente vai ser diferente no meio do todo. Nossa, o que vão pensar de mim, Cida? O que vão pensar de mim se eu agir assim a partir de agora? Meu Deus, imagina, eu vou falar de Jesus. Como ninguém lá conhece a Jesus, eu vou falar, exatamente. Fale de Jesus onde você estiver. Fale de Cristo, fale o que Ele fez na sua vida, conte os testemunhos. Não tenha medo, não tenha vergonha, se posicione. Não fale besteira porque os outros estão falando besteira. Não veja besteira porque os outros estão vendo. Você não é. A minha mãe sempre falava, você não é todo mundo. Esses dias o Isaac chegou para mim, mamãe, todo mundo lá na sala. A Nayara falou para ele, você não é todo mundo, meu filho. Então você não vai porque eu sou sua mãe e você não vai fazer e tá tudo bem. Mas a mãe do ciclano deixou. A mãe do ciclano deixou ele fazer, não deixou você. Quem deixa você sou eu. E eu vejo Deus fazendo isso com a gente. A gente quer ser todo mundo. A gente quer fazer igual a todo mundo. Ei, para de querer copiar os outros. Para de ficar olhando pro lado. Ficar fazendo comparativo. Ei, olha pra frente. Olha pro propósito. Olha o que Deus sonhou pra você. Viva o sonho. E isso vai fazer com que você tenha que abrir mão de coisas, de pessoas, de lugares, de costumes. Se mova. Tenha coragem em Deus. Saiba quem você é. Lembre-se de onde você veio. A gente tem medo de se posicionar para... mas eu vou magoar pessoas. A gente tem que parar de ficar se preocupando com o que os outros vão julgar. Todo posicionamento vai trazer uma transformação. Toda transformação vai trazer uma mudança. Toda mudança vai trazer crítica. E não tem jeito. Vai ter um para te elogiar e 70 para te criticar. Quanto mais crítica tu tiver, você continua andando mais, porque daí você está fazendo certo. Eu sempre digo, se no meio do caminho você não der de frente com Satanás, toma cuidado porque ele está andando do teu lado. Se você está buscando fazer as coisas para ter tapinho no ombro e validação pessoal, meu querido, você está esquecendo de saber o que Deus está vendo a seu respeito. Você está se preocupando com as pessoas e está esquecendo como os céus te enxergam. Então eu acho que hoje a mensagem que eu quero deixar para nós é que a gente pare e pense um pouco. O que será que Deus quer da gente? Quais são os posicionamentos que ainda faltam? Às vezes a gente fica dizendo assim, poxa, mas as coisas não estão acontecendo. Tiago, isso não aconteceu. Eu tenho uma palavra, isso não se cumpriu. Tiago, eu estou em meio a uma situação, uma guerra, e eu não sei o que acontece, mas nada muda. Parece que eu oro e não escuto Deus, parece que as coisas não se movem. Aí a pergunta agora, vou fazer o inverso. O que será que está faltando a gente mudar? O que será que Deus está querendo falar conosco hoje? Qual é o posicionamento, talvez, que a gente precisa sair dessa mesa e tomar? Por que a gente insiste em postergar algumas coisas que a gente já tem certeza que a gente tem que fazer? Porque imagina o que vão pensar de mim. Nossa, mas eu iniciei isso, como é que agora eu vou parar? Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe um tempo exato para todas as coisas, e não sou eu que digo, é as Escrituras. Então a Bíblia não diz que tem até o tempo de morrer, o tempo de viver, o tempo de abraçar, o tempo de se abraçar. Tudo tem um tempo. Então, eu declaro sobre a nossa vida, sobre a vida de você que está nos assistindo, que hoje é o tempo de posicionamento. Não é o amanhã, não, é hoje. O posicionamento, ele nasce no nosso coração e a gente transforma isso em atitude. A gente transforma isso em movimento. A gente transforma isso verdadeiramente em ações completamente diferentes do que a gente vinha fazendo. Isso se chama correção de rota. Isso se chama confronto. A mensagem é complicada, né? Que coisa. Mas como diz o meu amigo Eliel, eu vou falar porque eu não sou coach. E a gente precisa ser corrigido. Se o evangelho que você escuta todos os dias, se o evangelho que você assiste, ele não te confronta e não te corrige todos os dias, meu querido, deixa eu contar uma coisa para você. Não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele nos transforma todos os dias. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos dependentes. Ninguém aqui está falando sobre perfeição. Nós estamos falando de ter um coração alinhado à palavra.
há princípios. Então hoje a pergunta que eu quero deixar nessa mesa, a pergunta que eu quero deixar na sua casa é: o que Deus está nos cobrando de posicionamento? Qual será que é o posicionamento que Ele está nos cobrando? Que Ele está jogando na nossa cara hoje? Você sabe qual é o posicionamento que você precisa. Você sabe com o que você está com medo de fazer. Você sabe qual é o medo que você tem de julgamento. Mas Deus te escuta. Deus te conhece. Você acha que aquela oração no secreto não chegou no ouvido do Senhor porque você não escutou uma resposta imediata? Às vezes o silêncio de Deus é a resposta que a gente precisa. Então Deus me trouxe aqui hoje para falar com cada um de vocês. Não é amanhã. Não, é hoje. Hoje é o dia do seu posicionamento. Hoje é o dia que você vai ser impulsionado de encontro com o seu propósito. Hoje é o dia que os inimigos e as inimigas vão ficar doidas, porque você vai mudar, você vai se posicionar, você vai dormir de um jeito e vai acordar de outro. Você vai se posicionar, você vai aprender a dizer não. Deus está dizendo que quando a gente diz não, a gente se liberta de coisas, de pessoas e de lugares. O não é como se fosse uma chave numa corrente. Quando eu aprendi a dizer não, a Nai lembra. Todo mundo pedia coisa sim. E aí sabe qual que é o problema? Que a gente entra em guerras que não é pra gente entrar. O não nos protege de guerras que não é pra nós. O não nos protege da gente não ser usado. O não, ele desaprisiona as coisas. Eu não estou dizendo que você tem que ter o coração fechado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o relacionamento com Deus vai te dar a sensibilidade de você aprender a dizer não. E o relacionamento com Deus também vai tocar no seu coração e você vai entender qual é o posicionamento. O que eu preciso mudar, Thiago? Eu não sei qual é a realidade de vocês. Eu não sei qual é a realidade de você que está nos escutando. Só que mais uma vez eu repito algo que eu sempre repito. A Bíblia diz que nada fica no oculto para o Senhor. Então Ele sabe. Essa mensagem chegou em você porque Ele sabe e Ele está te cobrando. Exatamente. Isso é uma cobrança dos céus. Se posicione. Corrija a rota. Dê 3 passinhos para trás. Aprende a dizer não. Para de ficar carregando antigos costumes para o novo tempo. Antigas pessoas para o novo tempo. Para. Não existe mais. Então, hoje Deus está cobrando de todos nós que vieram aqui, de você que está em casa, um posicionamento dos céus. Então, eu queria convidar vocês que hoje a gente pense quais são os posicionamentos. O que a gente precisa fazer para se aproximar do propósito e parar de prolongar o tempo do cumprimento da promessa. Então eu queria orar por você, eu queria orar por vocês nessa noite. E eu queria ser profeta na vida de vocês. E eu quero declarar que a partir de hoje, os céus vão se mover. Os céus vão impulsionar vocês para que vocês tomem as decisões, os posicionamentos corretos. Eu declaro que hoje inicia uma nova estação, uma estação onde os ventos dos céus aproximam vocês do propósito. Eu declaro que tudo aquilo que Deus sonhou para a vida de vocês aqui à mesa, irá se cumprir em nome de Jesus. Essa é a minha oração e eu creio muito que não tem a ver com o que ainda vai acontecer, o que já aconteceu, o que já está disponível. Deus já fez em nós e através de nós, nesse vídeo, nessa mensagem. E você que foi tocado por essa palavra, você que conhece pessoas que precisam ouvir essa palavra, pessoas que precisam se posicionar de alguma forma, manda essa mensagem para todo mundo, compartilha, curte aqui, põe o sininho para você receber todos os materiais que a gente grava aqui no YouTube, no nosso canal. Receba a mensagem em primeira mão. Eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao seu coração. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Deus é contigo.